Takeru, um homem feio, tão cansado pelo trabalho e de meia idade, que odeia sua vida chata. Um dia depois de voltar de seu emprego sem futuro, se joga no sofá para ver televisão, mas de repente aparece em uma dimensão estranha, com o chamado herói desconto de X, sentado diante dele. Este sujeito diz que é o encarregado do sistema solar. Aqui há uma pergunta se é um alienígena. Mas ele responde que, na verdade, é mais como um deus. Pelo menos da perspectiva de Takeru. Poucas palavras, seu trabalho é garantir que a vida em distintos planetas não se extinga, e fazem isso enviando pessoas a novos mundos, para ver o que acontece. Takeru resulta ser o próximo na lista, e embora tenha direito de recusar, tecnicamente já está morto. Então, se não aceita, sua alma desaparecerá. Para Takeru isso lhe parece totalmente injusto. E a verdade sim é, mas não há nada que consiga fazer. Supostamente, Deus diz que não se preocupe muito porque lhe dará habilidades especiais para sobreviver no novo mundo. Embora ainda não tenha claro qual é dar-lhe. Tira um caderneta e começa a anotar ideias. Obviamente precisa usar magia, então escreve que terá mana ao máximo e pergunta se quer algo mais. Como estão cumprindo desejos, Takeru pede ter uma namorada gótica grandota no novo mundo. Mas, como pouco atraente e chato que é, dizem que não será nada fácil. Mesmo assim, promete tentar ajudá-lo quando chegar. E além disso, lhe outorga uma habilidade incrível de busca, compreensão global de idiomas e várias resistências a efeitos negativos. Nem mesmo tem certeza se deveria dar-lhe tantas habilidades quebradas de uma só vez. Mas já não há tempo de mudar nada porque o corpo de Takeru começa a desaparecer. Então lhe deseja sorte em sua nova vida. No instante seguinte, Takeru acorda junto a uma árvore. Entende mais ou menos o que aconteceu, mas agora não sabe o que fazer. Decide caminhar em uma direção ao acaso com a esperança de encontrar gente, e por sorte vê uma aldeia perto. Embora ir assim não lhe sirva de muito porque está completamente do zero. Então lembra que lhe deram uma habilidade de busca para recolher materiais, o qual poderia servir-lhe para ganhar dinheiro. Começa a entrar em pânico, porque se não conseguir usar sua habilidade tarde ou cedo, vai morrer de fome. Começa a escrever possíveis palavras-chave no chão, até que tem a ideia de simplesmente dizer buscar e funciona. Aparecem ícones roxos junto a todos os objetos colecionáveis na zona e se diz escanear. Junto a um, aparece uma descrição detalhada. Bom, uma das flores resulta ser de Rank B, não sabe bem o que significa, mas soa importante, então decide recolher todas as plantas que conseguir. Depois de um tempo, junta vários materiais da zona, embora a maioria sejam de Rank, e então não sabe se valeu a pena. De repente vê uma rocha curiosa e se pergunta se terá valor, mas quando a revisa o escanear, diz que é basicamente um grande pedaço de excremento fossilizado. Soa repugnante, mas curiosamente é de Rank C, então não se queixa. Já com suficientes recursos por hoje, decide ir à aldeia para ver quanto consegue ganhar. Quando chega à entrada da aldeia e se encontra com um guarda chamado Marlo, não fica claro se Takeru é muito alto ou se o guarda é muito baixo. Bom, Marlo fica surpreso ao saber que é coletor, porque não é comum ver gente assim por ali. Assume que vem vender materiais, então lhe abre a porta e lhe indica que vá à loja geral. Takeru entra à loja e fala com o dono. Pergunta se quer comprar-lhe coisas e saca a rocha de excremento. O dono fica surpreso demais, porque é uma descoberta incrível e lhe oferece 5 moedas de ouro. Takeru fica feliz, mas não sabe quanto valem. Então pede uma explicação. O dono diz que uma pousada custa ao redor de 500 raves e que 5 moedas de ouro equivalem a 5.000 raves. Então essa rocha vale bastante. Depois, pergunta se tem mais coisas. Takeru esvazia sua bolsa. E o dono não consegue acreditar na quantidade de plantas raras que reuniu. Pergunta por que veio a uma aldeia tão afastada, tendo objetos tão valiosos, e Takeru responde que simplesmente recolheu no caminho. O homem, já vendo suas habilidades, lhe faz um encargo. Takeru não esperava uma missão secundária, mas aceita, dependendo da dificuldade. O dono pede que consiga mineral de mitril nas montanhas do leste. Soa pesado, mas oferece 360 moedas de ouro. Então Takeru aceita. No entanto, o dono fica sério e avisa que há monstros nessas montanhas, o qual deixa muito nervoso a Takeru. Naquela noite aluga um quarto na pousada e, por fim, consegue relaxar. A única coisa que falta é um bom banho, mas não sabe onde encontrar um. Naquilo, uma empregada toca à porta e entra com um recipiente de água quente. Takeru pergunta para que é, e ela explica que é parte do serviço para que os hóspedes se limpem. De fato, o cheiro de Takeru era tão forte que lhe fez chorar os olhos quando chegou. Então lhe trouxe sem que pedisse. Takeru agradece, mas diz que preferiria um banho de verdade. A garota o olha confundida porque apenas nobres e gente rica conseguem se dar esse luxo e Takeru claramente não tem dinheiro. Ele cai de joelhos ao perceber que não conseguirá se banhar normalmente neste mundo. Ao ouvir isso, Takeru lembra que consegue usar magia. Agradecido, lhe dá uma boa propina
e a despede. Depois tenta usar magia de limpeza dizendo limpar, e funciona na primeira tentativa. Embora a sensação da magia percorrendo seu corpo o faça fazer ruídos estranhos, então provavelmente a garota agora pensa que é estranho. Mesmo assim, o feitiço funciona muito bem, então já não terá que se preocupar por cheirar mal, embora continue desejando um banho de verdade. No dia seguinte sai a recolher mais objetos e nota um novo símbolo em sua habilidade de busca. Cada símbolo representa um tipo de saque, então lhe dá curiosidade. Mas quando revisa se encontra com um esqueleto em decomposição. O escanear indica que era um homem chamado Velha, que provavelmente morreu lutando ali há tempo. Ao inspecionar o corpo encontra um relicário com uma nota é de sua irmã menor, agradecendo por trabalhar duro para pagar o tratamento de seu pai, mas sobretudo lhe pedia que voltasse a casa são e salvo, e que não fizesse nada perigoso. Claramente não lhe fez caso. Takeru passa a próxima hora, dando-lhe um enterro, e depois cria uma barreira para acampar. Na manhã seguinte se adentra mais na floresta, até chegar à floresta das árvores brancas. Se supõe que está cheio de monstros, e é bastante inquietante, então teria gostado de evitá-lo, mas é o único caminho para as montanhas do leste. Lança um feitiço de luz para ver melhor e revisar a área, mas não encontra nada de grande valor. O mais estranho é que tampouco vê monstros, apesar de que se supõe que este lugar deveria estar cheio deles. Lhe dão muitas voltas e decide aproveitar a estranha ausência de monstros para cruzar a floresta sem problemas. Mas enquanto ia correndo, termina caindo direto pela beira de um penhasco. Não ganha Mario a forma de que sobreviva a uma queda assim, então começa a gritar palavras de feitiços desesperadamente para se salvar. E por sorte, quando diz voar, tira um feitiço que o faz flutuar e consegue pousar são e salvo. Agora está preso no fundo de uma caverna, mas nota que as paredes estão cheias de minerais. Então decide tirar proveito e começa a minerar. Encontra vários minerais valiosos como prata, mas não há rastro de mitril. Então decide se adentrar mais na caverna. Depois de caminhar um tempo, sua habilidade de busca detecta um mineral dentro de umas rochas. Mas antes que consiga se aproximar, toda a caverna começa a tremer, então terá que ter cuidado. Uma explosão de fogo controlada para quebrar a rocha e com algo de sorte encontra um pouco de mitril. Embora não seja muito, a caverna volta a tremer e Takeru começa a se preocupar de que o teto possa desabar. O mais sensato seria ir por hoje e voltar quando seja seguro. Mas como um terco decide continuar avançando. Atualmente encontra uma abertura que o leva a uma espécie de lago subterrâneo, muito bonito, e se emociona porque a água se vê incrível. Usa sua habilidade para analisá-la e descobre que a água mágica de dragão antigo de Rank S é o mais valioso que encontrou até agora. Embora isso de dragão antigo sim lhe dê um pouco de mais espinha. Bem quando mete as mãos na água, algo enorme emerge, e em um instante fica cara a cara com um dragão antigo. O dragão está furioso porque alguém invadiu seu território e libera uma pressão intimidante. Mas curiosamente, Takeru não sente nada fora do normal. Percebe que foi sua culpa por se meter ali, então se desculpa sinceramente. O qual surpreende o dragão, porque nunca tinha visto alguém tão tranquilo diante dele. O dragão lhe agrada a Takeru e pergunta se de verdade é humano, já que tem uma quantidade de maná fora do comum. Até acredita que seu maná poderia superar o dele. Takeru não entende muito disso. O dragão se chama Buldis e lhe pede um favor. Quer que Takeru lhe transfira maná a seu ovo, já que ele não tem suficiente para fazê-lo. Em troca, lhe dará um grande montão de mitril. A Takeru lhe parece simples, então toma o ovo e começa a canalizar. Hermana, mas na metade o ovo começa a absorver toda a sua energia até que perde a consciência. Quando acorda, vê um pequeno dragão bebê diante dele e percebe que funcionou. Buldis fica feliz de que seu filho tenha nascido, mas depois pede a Takeru que o leve em sua viagem de Gerudo, pensando que queria ficar com sua cria. Mas Buldis diz que Takeru é mais forte que ele, então seu filho estará melhor a seu lado. Depois menciona algo de que tem assuntos que atender no fundo do lago e se submerge, deixando Takeru a cargo do pequeno dragão, ao qual chama Vi. Takeru e Vi conseguem sair da caverna, mas já quase é de noite e será difícil se mover pela floresta. Decide acampar e continuar no dia seguinte. Então, diz a Vi que se prepare. Primeiro saca a água mágica da caverna para ela, já que é essencial para o crescimento de um dragão. Ela a toma e pede mais. Mas quando Takeru lhe dá outro copo, ela o empurra para que ele a beba. A Takeru não o encanta a ideia de tomar água onde um dragão tem estado por séculos, mas não quer dizer que não. Então a toma e não sabe tão mal. Depois prepara o acampamento, colocando pedras mágicas para criar uma barreira protetora. Neste mundo, essas pedras são super valiosas, mas ele consegue criá-las facilmente, concentrando magia em sua mão. Usa uma pedra de calor para cozinhar o jantar, carne assada e um guisado. É sua comida favorita,
E Vi claramente quer provar, porque já estava babando. Takeru não tem certeza de se um dragão recém-nascido deveria comer isso, mas mesmo assim lhe dá um prato. Takeru se queima a boca porque não sabia que estava tão quente. Takeru sopra a comida para esfriá-la e a devolve. E lhe encanta. Takeru fica feliz, mas se pergunta se Vi não sente falta de Bullies. Vi o olha confundida, como se não entendesse por que o sentiria falta se tem a Takeru ali. Enquanto o abraça, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que Vi já é Rank B, apesar de ser tão pequena e, além disso, tem habilidades muito poderosas como evolução ilimitada. Está claro que no futuro será muito forte, mas Takeru lhe deixa claro que não deve fazer coisas perigosas. Bom conselho, embora Vi não lhe estivesse prestando nada de atenção. Na manhã seguinte, Takeru sobe novamente o penhasco e se surpreende ao ver que a floresta agora parece completamente normal. Não sabe que causou essa mudança tão drástica, mas decide não se complicar. Jack está ali, usa sua habilidade de busca para encontrar materiais de Rank C próximos, mas bem quando começa a recolhê-los, chega voando toda assustada, porque há algo perigoso na floresta. E Quero muda o foco de sua habilidade para detectar monstros hostis e encontra vários se aproximando. Pode que não lhe goste lutar, mas consegue se encarregar de alguns poucos. De repente, um grifo de rocha aparece atrás dele. Comparado com Bulges, isso não é grande coisa, e até lhe dão vontade de provar sua carne. Lança um escudo para se proteger, cria 3 agulhas de gelo e as dispara, derrotando-o na hora. Depois enfrenta um grupo de lobos, se melhora com magia para se mover mais rápido, pula para esquivar seu ataque e enrijece suas mãos e pés para esmagar com um chute descendente. Depois, elimina os demais, um por um. No final consegue bastante carne para sua próxima comida. Está satisfeito, mas ao olhar ao redor, percebe que ainda há muitos monstros. Se luta contra todos, ficará preso na floresta por semanas. Desejaria poder evitar tudo isso, e bem naquele momento, vê-se agarra de sua roupa e começa a tentar levantá-lo para o ar. Takeru não esperava que isso funcionasse, já que B é muito mais pequena que ele, mas resulta que é bastante forte e consegue levantá-lo no ar. O problema é que nesse ritmo lhes levaria vários dias sair da floresta, então Takeru decide ajudar usando magia para reduzir seu peso. Assim que o faz, B sai disparado para cima. Mas não é precisamente a melhor voando, então ao meio do trajeto solta por acidente e Takeru cai direto ao solo. De alguma forma sobrevive à queda, e o bom é que conseguiram sair da Floresta Branca em questão de minutos. Então, a leve fratura na cintura valeu a pena. Já estão bem perto da aldeia, mas Takeru prefere não se arriscar a voar novamente com V, então decide continuar a pé. No caminho, V aponta ao pau que Takeru leva na mão e pergunta o que é. Ele explica que, aparentemente, é um ramo da árvore Yggdrasil que vinha na bolsa que lhe deu Deus. Então, decidiu usá-lo como bastão, a ver o que acontecia. V parece entender algo sobre o bastão, então sopra uma espécie de energia mágica sobre ele, despertando sua verdadeira forma. Takeru não tem ideia de como isso aconteceu, mas antes de poder pensar muito, ouve um rosnado forte proveniente da floresta e se prepara para lutar. De repente, V sai voando para a floresta por sua conta, obrigando Takeru a segui-la. Ao alcançá-la, encontra uma garota elfa recostada contra uma árvore. Takeru corre para ajudá-la pensando que está ferida, mas ela diz que não, que simplesmente tem muita fome, leva 3 dias sem comer nem beber nada e está prestes a morrer. Então lhe implora algo de comida. Takeru não consegue deixá-la assim, então lhe dá água e a comida que levava para ele. Tashika se lança sobre a comida e a come em segundos. Já recuperada, Takeru pergunta como é possível que estivesse morrendo de fome se a aldeia estava a menos de um dia caminhando, e admite que se perdeu por ir com pressa. Mesmo assim, o normal seria levar provisões, mas não trazia nada. Tashika tenta se justificar, mas se aproxima demais de Takeru. E ele percebe que cheira bastante mal. Ela tenta se defender dizendo que esteve acampando vários dias sem suprimentos. Mas isso não muda o fato de que cheira terrível. Depois se levanta e diz que, embora lhe agradeça tê-la ajudado, foi muito rude ao dizer isso, embora fosse verdade. Depois sai correndo sem pedir direções nem suprimentos. Então Takeru duvida que chegue muito longe, mas decide não se meter e continua seu caminho com B, ao sair da floresta. Vê uma carreta se aproximando e decide falar com o condutor. O homem nota seu bastão e pergunta se é um feiticeiro. Poderia ser, mas Takeru prefere trabalhos tranquilos, então diz que é coletor. Pergunta o que faz por ali e Takeru responde que vai em direção à aldeia de Cormis. O condutor se surpreende de que vá caminhando, já que é um trajeto longo, então lhe oferece levá-lo. Takeru duvida porque é grande e acredita que poderia atrapalhar, mas a família que vai na carreta lhe diz que não há problema, então sobe. Algo que Takeru notou
é que desde que chegou a este mundo, as crianças parecem cair bem de forma natural. Não sabe por quê. Dizem que é o normal, já que em seu povo todos se ajudam. Takeru pensa que são muito confiadores, porque poderia ter sido um bandido, mas explicam que tem uma campainha mágica que detecta se alguém é perigoso. E se esse fosse o caso, não lhe teriam oferecido ajuda. A Takeru surpreende que existam objetos assim e se coloca a criar algo similar depois. Naquele momento, uma garota chamada Yunin ouve um ruído em sua jaqueta e pergunta o que é. Takeru tem que admitir que leva um monstro raro com ele. Esperava que se assustassem, mas dizem que é normal que alguns aventureiros tenham monstros como mascotes. Então, já não tem sentido ocultar a Bi. Então a deixa sair, advertindo que não morda ninguém. Quando as crianças a veem, ficam encantadas pelo adorável que é. Os adultos, em troca, estão mais impressionados de que tenha domesticado um dragão. Perguntando ele dragão, mas ele responde que simplesmente encontrou o ovo e o fez chocar. Quando chega a noite, Takeru levanta sua barreira mágica e lhes garante que enquanto esteja ativa nenhum monstro se aproximará. E se algo tenta atacá-los, V os alertará antes. Todos se sentem mais tranquilos. Depois toca ver o que jantar. Então, Elisa se prepara para cozinhar, mas Takeru lhe pede se encarregar ele, zacaoias e utensílios de sua bolsa, o qual surpreende as crianças, porque parece impossível que tudo isso quepa ali. Ele explica que funciona como um inventário mágico, com mais espaço do que parece. Depois de cozinhar, todos comem e ficam encantados com o saborosa que está a comida, especialmente Pollen, que já estava farto de comer carne seca todos os dias. Conforme avança a noite, se põem a cantar e dançar para passar o rato e convidam a Takeru a se juntar. Ele nunca viveu algo assim na Terra, onde sempre jantava sozinho diante da televisão, e percebe que comer acompanhado é muito mais agradável. Na manhã seguinte, Takeru acorda e se coloca a limpar suas coisas enquanto esperam sair. Pollen lhe diz que partirão depois de desayunar, mas Takeru tem um pequeno favor a pedir. Quer tentar manejar a carreta. Pollen aceita, lhe dá as rédeas e pouco depois chegam à aldeia. Takeru desce e Pollen lhe agradece pela comida, mas Takeru diz que ele deveria agradecê-los por não o fazer caminhar todo o caminho. A família se despede e vai. O guarda da entrada, ao vê-los partir, comenta que deve ser primavera. Takeru não entende a que se refere, então pede uma explicação. O guarda diz que Pollen se dedica à tecelagem e costuma viajar a regiões mais quentes por trabalho. A viagem é difícil para ele e sua família, e como não conseguem sobreviver com rações muito limitadas. Isso explica por que desfrutaram tanto a comida de Takeru. Ao ouvir isso, Takeru percebe o quão afortunado é por ter uma habilidade que lhe permite recolher recursos facilmente. Um tempo depois, Takeru volta à loja de Eren para entregar os materiais que lhe encomendaram. Como pequena prova, mistura um pedaço de mitril mágico que conseguiu da guarida do dragão com ponto de em mitril normal, para ver se Jeren tentaria se aproveitar dele. Jeren leva seu tempo revisando as pedras e finalmente conclui que uma delas é mitril mágico. Explica que umas poucas peças como essa têm energia suficiente para substituir a maioria das pedras mágicas do reino. Takeru finge surpresa, embora já o soubesse. Jeren diz que é impressionante ter encontrado algo tão valioso, mas Takeru minimiza a importância, dizendo que apenas o encontrou por acaso. Mesmo assim, Jeren comenta que encontrar coisas assim requer habilidade e que lhe convinha ir à cidade de Belkain. Já é muito maior que essa aldeia e, embora não goste da ideia de perder alguém com tanto talento, ali já terá mais oportunidades para comprar e vender coisas. Só pede que, quando fique conhecido, mande alguns clientes. Takeru realmente não plana ficar famoso, mas a ideia de ir a uma grande cidade lhe chama a atenção. Então decide investigar mais quando volta à pousada. Ali descobre que Belkain tem uma guilda de aventureiros que gerenciam encargos por todo o país. Os aventureiros se dividem em combate, apoio e outros papéis. E já que está em outro mundo, Takeru decide que quer provar a vida de aventureiro e viajar. Toma a decisão de se juntar à guilda em Belkain, mas antes tem coisas pendentes na aldeia. Vai processar os monstros que caçou e, enquanto espera, passa a noite celebrando com os aldeãos. Na manhã seguinte, recolhe tudo. E agora tem comida e condimentos suficientes para toda o seu viagem. A encarregada comenta que vão sentir sua falta e que vários na aldeia queriam que ficasse mais tempo. Takeru diz que ele também vai sentir falta deles, mas quer conhecer novos lugares e pessoas, então não consegue ficar ali. Ela entende, mas antes que se vá, lhe dá uma bolsa cheia de comida para o caminho. De fato, um monte de comida, então não terá que se preocupar com isso por um bom tempo. De volta em seu quarto, Takeru pensa o que fazer com o mitril mágico. Jeren não consegue pagá-lo, então não sabe o que fazer com algo tão valioso. Como tem muita energia mágica, tem a ideia de usá-lo para criar algo útil para a aldeia. Então vê sua lâmpada e lhe acende a lâmpada. Toma a pedra mágica
e tenta combiná-la com a lanterna. Não lhe toma muito tempo consegui-lo, e após um brilho cria um objeto mágico. Na manhã seguinte, quando está prestes a sair, todo o povo sai para se despedir. Takeru lhes agradece por tudo, e como sinal de gratidão, lhes entrega o objeto, um artefato que cria uma barreira ao redor da aldeia, para protegê-lo de pessoas com más intenções. Todos estão agradecidos, mas duvidam em aceitar algo tão valioso. Revisando, descobre a pedra mágica dentro que vale uma fortuna. Está prestes a dizer que não conseguem aceitá-lo, mas Takeru já saiu correndo do lugar, então não há forma de devolver. No caminho para Belkain, Takeru desfruta da paisagem, mas a tranquilidade não dura muito, porque se encontra com um caranguejo gigante no meio do caminho. Após o susto inicial, revisa suas estatísticas e não parece grande coisa, mas ao ver que é comestível, decide que haverá frutos do mar para o jantar. Se prepara para lutar usando magia de melhora, mas antes de fazer algo, voa em direção ao caranguejo e o derrota com um grito sônico. Zakiro fica surpreso, mas a luta não termina ali, porque aparecem outros 2 caranguejos. Zakiro pensa que está salvo, porque os caranguejos apenas se movem de lado, mas está completamente equivocado, porque esses conseguem avançar rápido para frente. O cercam e está prestes a ser esmagado, mas Bill levanta bem a tempo, fazendo com que os caranguejos batam um no outro. Zakiro agradece, mas o primeiro caranguejo já se recuperou e carrega contra ele. Então invoca seu bastão e o golpeia, lançando-o pelo ar e acabando com ele. Com a luta terminada, Takeru começa a preparar a comida. Enrijece seu braço para usá-lo como faca improvisada e corta patas e pinças. Depois saca uma panela gigante, as coloca fervido com água e sal. E depois de umas horas, a comida está pronta. Ele e Vei desfrutam muito do sabor, e Takeru decide que a partir de agora caçará mais monstros para provar distintos pratos. Dias depois chegam à cidade de Belkain e Takeru fica impressionado pelo quão enormes são suas muralhas. Há uma fila longa na entrada pelas inspeções, então se forma. Antes de seu turno, disfarça sua bolsa mágica, já que seria um problema se descobrem que tem armazenamento infinito. Quando lhe toca, o levam a uma sala onde reviram suas coisas. Enquanto perguntam a que vem, ele responde que quer se juntar à guilda de aventureiros. E o guarda entende, já que é a maior do continente. Embora não pareça suspeito, devem revistá-lo com um artefato chamado Avarice. Takeru não sabe o que é, e o guarda explica que serve para detectar se alguém é suspeito. Takeru não o incomoda. Então o escanem, e tudo sai normal. Por curiosidade, usa sua habilidade para analisar o dispositivo e vê que apenas mostra que consegue usar magia, o qual o tranquiliza, porque não revela todas as habilidades quebradas que tem. Os guardas dizem que consegue passar, mas antes perguntam por que tem a bênção dos dragões. Takeru explica que provavelmente é por sua mascote. Então chama B. Ambos guardas ficam encantados com o adorável que é. Não há problema com ter um dragão como mascote, mas dizem que deve colocar algum tipo de identificação. Takeru não tem colar, mas lembra de um amuleto que lhe deram as crianças. Então, o coloca na cauda de V. Os guardas aceitam isso. Agora, só falta reportar ao prefeito que um dragão entrou na cidade. Mas Takeru não precisa se preocupar com esse trâmite. Devolvem sua bolsa e indicam que para chegar à guilda de aventureiros, só tem que seguir reto pela rua principal. Quando Takeru entra na cidade, tudo é ainda mais impressionante do que imaginava. Nisso, Vi aponta um edifício grande ao final da rua, que resulta ser a guilda. Entram e Takeru começa a observar o lugar. Pouco depois, uma mulher chamada Europa se aproxima e lhe dá as boas-vindas, comentando que sempre estão abertos a novos membros. O leva ao balcão, onde o atende a recepcionista Ariana. Ela pede que preencha um formulário com seu nome e ocupação. É simples, mas Takeru nota algo curioso. Não tem ideia de por que consegue entender o idioma deste mundo. Depois de preencher o formulário, Ariana pergunta se tem experiência em combate. Takeru conta que derrotou um grifo, vários lobos e uns caranguejos. Não era impressionante, mas Ariana acredita que está exagerando, então pede provas. Takeru diz que sim tem, mas que são algo grandes e pergunta se consegue tirá-las ali mesmo. Ariana não acredita que seja problema, até que Takeru tira um caranguejo gigante e o deixa cair sobre a mesa, destruindo-a completamente. Takeru percebe que talvez tenha exagerado, embora em sua defesa sim tinha avisado que era grande. O tumulto atrai a todos na guilda e o mestre da guilda chega para ver o que passa. Takeru explica que apenas queria mostrar seu caranguejo. O mestre entende, mas suspeita ao ver que tem uma bolsa tipo inventário. Então lhe pergunta de onde atirou. Takeru responde que foi um presente, e após avaliá-lo, o mestre confirma que diz a verdade. O mestre também tem uma habilidade para avaliar pessoas, mas em lugar de ver estatísticas, percebe uma aura que indica se alguém é bom ou mal. E Takeru parece estar bem, então decide não castigá-lo pelo acidente. Diz que conseguem avaliar o caranguejo e pagá-lo depois, mas Takeru esclarece que na verdade plana comê-lo, o qual surpreende a todos. Como já há demasiada gente olhando,
Ariana decide terminar o registro em outra sala. Ali diz que o caranguejo demonstra que sim é forte. Então completa seu registro e lhe entrega seu bracelete da guilda. Embora claramente mereça uma classificação maior, as regras dizem que todos começam em classificação F, mas com suas habilidades, conseguirá subir rápido. No dia seguinte, Takeru procura a família de Beria, o homem que encontrou morto na floresta, para informá-los e devolver algumas de suas coisas. A família fica devastada, sobretudo porque ele tinha um pedido que não ficasse aventureiro, mas ele insistiu para pagar o tratamento de seu pai. Takeru nota que o pai continua doente e sente pena, então quer ajudá-los de alguma forma. E o encarregado se surpreende pelo tamanho e qualidade. Nisso aparece Ariana procurando-o, já que ficou bastante popular, e há muitos trabalhos solicitando especificamente a Takeru. Ele fica feliz, mas não consegue aceitar todos. Então decide levar apenas alguns. Depois vai aos banhos públicos para se relaxar. Ali se encontra com Clay, quem também chegou porque parece que vai chover. Clay pergunta se sabe usar magia de cura, já que há rumores de que ajudou de graça a um doente nos bairros baixos. Takeru confirma que é verdade e Clay fica surpreso, porque normalmente os curandeiros cobram caro. Takeru então se preocupa de que outros curandeiros se irritem com isso, mas Clay ri, já que esse é o menor de seus problemas. Recomenda que suba de classificação, mas Takeru diz que está bem assim. Clay o avisa que sua forma de agir eventualmente lhe trará problemas e o aconselha a entender melhor como funciona o mundo. Mais tarde, Takeru entrega mais ervas e novamente sugerem que suba de classificação, mas ele recusa. De repente se forma um grande tumulto, uma horda de goblins foi vista perto. O mestre da guilda ordena que todos os aventureiros de classificação Deus superior se preparem para combater. Pergunta se há aventureiros de classificação alta disponíveis, mas quase todos estão em missões. Apenas fica Clay. Pelo menos terão o apoio do chamado Rei Dragão. Então, enviam avisar-lhe. Takeru vê tudo isso e, embora conseguisse acabar com os goblins facilmente, como é classificação F, decide não se meter. Mais tarde, já reunidos, o mestre explica o plano. Os goblins estão nas planícies do sul e provavelmente se dirigem à cidade. Devem interceptá-los no rio Salguas antes que cheguem. Todos estão motivados, menos Takeru, que não quer estar ali. 2 aventureiros notam que é classificação F e questionam por que alguém tão fraco está na missão. Naquele momento, o mestre explica que todo o seu time falou muito bem dele, então decidiu trazê-lo. Não consegue obrigá-lo a lutar diretamente, mas sim consegue pedir que recolha objetos valiosos no campo de batalha. Depois se retira e uma garota chamada Muesli se desculpa com Takeru, prometendo apoiá-lo. Ela explica que sabe usar algo de magia de cura e atuará como suporte. Takeru entende por que a escolher, mas com entusiasmada que está por uma batalha perigosa, sente que algo poderia dar errado. Pouco depois, chegam a um posto avançado. Mal chegam, Muesli se assusta com um pássaro e se agarra ao braço de Takeru. Ele pede que o solte, mas está demasiado assustada. Embora insistam que não tem medo, é evidente que sim. Takeru explica que estão na retaguarda, longe do combate, e que é pouco provável que enfrente perigo. Também diz que não tem nada de mal sentir medo, porque até os mais corajosos o sentem. As palavras de Takeru animam Muesli, que promete dar o melhor de si, e corre em direção a uma das tendas. Pouco depois, sai, ele parece curioso que Takeru tenha dado um discurso sobre lutar, quando faz pouco estava tentando evitar vir ao campo de batalha. Takeru reconhece a contradição, mas diz que simplesmente não gosta de se meter em problemas sem necessidade. E falando disso, o surpreende ver Clay na retaguarda, já que pensava que estaria na frente. Clay admite que velhas feridas começaram a doer, então seu corpo não está rendendo como sempre. Takeru menciona as cicatrizes que viu em suas costas nos banhos, e Clay fica sério por um momento, pensando que o vai julgar. Mas Takeru não vê o problema. Clay explica que as cicatrizes nas costas são uma desonra para um guerreiro, porque significam que foi ferido enquanto fugia. Mesmo assim, Takeru não está de acordo para ir. Essas feridas mostram que estava protegendo alguém e que sobreviveu, apesar de tudo, o qual é algo de que deveria se sentir orgulhoso. Naquele momento, ouvem o som de muitos passos se aproximando. Toei entende que a formação da frente foi quebrada e que os inimigos se aproximam, então devem se preparar. Apesar da dor, jura protegê-lo mesmo que seu corpo se quebre. Takeru tenta detê-lo, mas Clegg já foi embora. Depois olha em direção à tenda e vê Muesli curando feridos. Ao vê-la se esforçar apesar de seu medo, Takeru se sente mal por ter querido evitar tudo. Naquele instante, decide fazer tudo o possível para que todos voltem com vida. Levanta uma barreira ao redor do acampamento para proteger os curandeiros e depois corre em direção à frente. Ali os aventureiros
Estão lutando com tudo para conter os goblins, mas não resistirão muito mais. Em breve Takeru entra no campo de batalha e golpeia um goblin com tanta força que o manda voar contra uma rocha. Se incomoda a lutar contra criaturas humanoides, mas não tem tempo para se questionar isso, então pede a Beat que se encarregue do resto. Com a situação sob controle, Takeru pergunta o que aconteceu. Explicam que tudo ia bem até que apareceu um goblin de alto nível. E a partir daí tudo se complicou. Por sorte, chegou a tempo para enfrentá-lo e afastá-lo. Mas no caos, se separou do grupo. E não sabem onde está. Takeru sai a procurá-lo. E o encontra perto da floresta, rodeado de goblins. Consegue derrotar alguns, mas a dor de seus ferimentos o faz cair de joelhos. Os goblins tentam atacá-lo pelas costas, mas Takeru chega bem a tempo e os elimina com eletricidade. Clay fica surpreso e diz que se vá, mas Takeru lhe lembra que o que está ferido é ele, não ao contrário. Nisso aparece o goblin mais forte e se lança contra eles. Ambos conseguem esquivar. Fugir seria o mais seguro, mas não conseguiriam escapar. Apesar da dor, Clay se coloca em posição de combate e diz que ficará para lutar para que Takeru escape, porque não permitirá que seu amigo morra ali. Takeru fica comovido e pergunta se suas cicatrizes têm algum valor para ele. Clay, confundido, responde que não, que apenas o lembram seus fracassos. Então Takeru decide agir, saca a água mágica do dragão antigo e a arroja, depois usa magia de cura completa. As cicatrizes desaparecem, mas também ocorre algo inesperado. Clay evolui. Nem Takeru nem Clay entendem o que aconteceu. Mas a dor desaparece e Clay se sente mais forte que nunca. Decide provar sua nova força e elimina todos os goblins em questão de segundos. Naquela noite, Clay vai ao quarto de Takeru. Já voltou à normalidade, mas ainda sente uma energia enorme dentro dele. Lhe exige uma explicação. Takeru diz que usou água mágica de dragão antigo como catalisador junto com magia de cura. Clay fica surpreso e pergunta como conhece um dragão antigo. E Takeru responde que é o pai de V, o qual significa que V também o é. Clay fica processando tudo, agradece o que fez, mas sabe que alguém normal não conseguiria lograr isso. Então pergunta quem é na verdade. Takeru se dá conta de que falou de Mask, mas como ninguém lhe disse que deveria ocultá-lo, decide confiar nele e revela que vem de outro mundo. Clay fica em choque, não sabe se acreditar, mas considerando tudo o que viu, não soa tão impossível. Promete guardar o segredo, mas o avisa que deve ter cuidado com como usa seu poder, já que alterar o corpo de alguém é algo muito sério. Bom, mais tarde Takeru vai a uma loja onde conhece a Rive, a encarregada, e pergunta se tem tesouras para coletores, já que as suas estão gastas, mas ela diz que não vende esse tipo de ferramentas. No entanto, conhece um ferreiro que consegue fabricá-las, embora necessite certos materiais em troca. Takeru aceita ouvir os detalhes. Então, Rive o guia em direção ao taler. Enquanto caminham, Takeru vê vários ferreiros trabalhando e fica impressionado. Rive também os admira e conta que seu sonho é se converter em uma grande ferreira e forjar uma espada digna de um herói algum dia. Finalmente chegam ao taler do chefe e Ripple comenta que estava pensando em pedir a Takeru que recolha um mineral muito raro chamado Hildra para conseguir forjar a espada. Mas o chefe se recusa na hora, dizendo que não pensa mandar um coletor às minas. Ripple insiste em que, pelo menos, conseguiriam tentar, e ambos começam a discutir, enquanto Takeru nem sequer sabe o que é esse mineral. O chefe explica que as minas estão cheias de monstros e que ultimamente até há rumores de demônios, então não consegue permitir enviar alguém ali. Ripple admite que cada vez menos gente vai às minas, mas o chefe assinala que ela não mencionou isso a Takeru, que diz que um ferreiro que coloca em risco a vida de outros por benefício próprio não merece nem segurar um martelo. Ripple entende seu erro, se desculpa com Takeru e lhe diz que esqueça tudo. Mas Takeru continua interessado. Pergunta se o mineral Hildra é realmente indispensável para a espada. E Rebel confirma que sim. Então Takeru se oferece para consegui-lo em troca de que lhe fabriquem umas tesouras especiais. O chefe pergunta se ouviu falar dos monstros, mas Takeru garante que consegue se virar. Como prova, tira uma pinça de caranguejo gigante, algo que até aventureiros de Rank B teriam problemas para derrotar. O chefe percebe que talvez sim consegue fazê-lo. Então Takeru parte em direção às minas Uhai. No caminho ouve outros comentar que as ervas venenosas da zona desapareceram do nada. Takeru se preocupa pensando que poderia ter sido por recolher demais, mas decide não dar importância. Mais adiante o deixam perto de uma granja de cavalos e decide dar uma olhada. Ali se encontra com a elfa de antes, discutindo com o dono, porque pediu um cavalo branco que conseguisse voar pelo céu. Mas o granjeiro está mostrando um corvo gigante.
O homem explica que o cavalo é mais bem uma categoria para qualquer criatura que transporte carga. A elfa entende que foi seu erro, por não especificar bem, e se desculpa. O granjeiro diz que não passa nada, e que se procura um Pegaso branco, provavelmente o encontra no reino dos anões. Sem pensar muito, a elfa decide ir para lá sem preparação. Taquero continua seu caminho, e na floresta encontra muitos materiais valiosos, até erva especial de lua. Então se coloca a recolher, mas bem quando está prestes a sair, ouve um rosnado familiar, e ao investigar encontra a elfa outra vez, caída e morrendo de fome. De novo lhe dá comida e água. Ela, muito grata, tentou lhe dar a mão, mas continua cheirando horrível então. Taquero usa magia de limpeza nela, e de limpeza nela. Se apresenta como Belvará Ebrolita e agradece por ajudá-la agora e antes. Taquero diz que não é necessário agradecer, mas ela insiste em devolver o favor. Taquero responde que não ajudou esperando recompensa. Mas então Broleta decide acompanhá-lo em sua viagem para ajudar no que conseguir. Ele tenta recusar, mas ela insiste, então termina aceitando. Durante as horas seguintes, Taquero recolhe materiais, enquanto Broleta tenta ajudar, embora a maioria das coisas que recolhe não sirva de muito. Mais tarde, preparam o acampamento. Crolita oferece ir por lenha, mas Taquero diz que não faz falta, porque tem pedras mágicas de calor. No entanto, ela explica que deixar sinais de fogueira ajuda outros viajantes a saber que o lugar é seguro. Taquero entende o ponto, então ela vai à floresta e volta carregando um tronco enorme. Ele diz que isso não serve, mas ela o lança ao ar e com suas armas o corta em meias. Dezenas de peças em um único movimento. Taquero fica impressionado não só por sua habilidade, mas porque suas armas são de rank, há algo que nunca tinha visto. Noite Taquero cozinha sopa, e ao provar a Brolita fica fascinada porque nunca tinha comido algo tão rico. Enquanto jantam, ela pergunta se também vai ao reino dos anões. Taquero explica que aceitou um encargo para recolher mineral Hildra nessas minas. Por sua parte, Brolita diz que viaja procurando um Pegaso branco, já que é o maior desejo de sua irmã, mas depois de voltar a comer da comida de Taquero, sente que sua dívida cresce ainda mais, então deve compensá-lo. Então, Taquero lhe propõe contratá-la como guarda-costas, já que ainda não domina tudo sobre a vida de aventureiro. Ela aceita, e pela primeira vez, Quero nota que quando não está morrendo de fome, Brolita é bastante atraente. Naquela noite, no entanto, quase não consegue dormir, porque tanto Vi como Brolita roncam muito forte. No dia seguinte continuam sua viagem, até que alcançam a ver o reino dos anões, do outro lado do rio. Ao chegar, entram a uma taberna para provar comida local. Servem carne envolvida em pão, ao estilo anão, e a Taquero encanta o sabor. Brolita comenta que é tão bom como lhe tinham dito, e Taquero pergunta a quem se o recomendou. Ela responde que foi um lagarto que conhece. Taquero diz que coincidência, porque ele também conhece um, e de fato está bem atrás dele. Ao virar, resulta ser Clay. Taquero fica surpreso, e Clay lhe reclama por ter ido embora sem avisar. Taquero explica tudo e Clay entende, mas aponta que seu rank é muito baixo para aceitar oficial. Pergunta se pelo menos a recompensa vale a pena e Taquero diz que lhe farão umas tesouras especiais. Clay não consegue acreditar, porque não é um trato justo, mas Taquero insiste em que umas boas tesouras são essenciais para seu trabalho. Como vê que não o fará mudar de opinião, Clay decide acompanhá-lo na missão. Já que de todos modos ia em direção a essa cidade para reparar sua lança antes que Taquero consiga negar, Broleta intervém e diz que Clay também consegue ser seu guarda-costas. Então, sem querer, Taquero termina com ambos acompanhando-o. Na manhã seguinte, chegam à entrada da cidade de Bossroll, onde há uma fila longa, mas Clay fala com os guardas e, graças à sua reputação, os deixam entrar sem esperar. Uma vez dentro, um guarda informa a Clay que o rei quer vê-lo. Taquero fica surpreso. Já que não sabia que Clay conhecia o rei dos anões. Clay diz que é uma história longa, mas o guarda esclarece que, na verdade, é simples. Clay salvou o reino do rei Trovão Sangam, e desde então é considerado um herói. No entanto, Clay insiste que, na verdade, não fez nada especial. Xenanos são especialistas na criação de armas, mas não são tão bons usando-as para se defender. Por isso, muitas vezes, terminavam sendo subjugados por demônios. Um dia Clay passou por ali e assim que o demônio o viu, saiu correndo para evitar lutar. Por isso os Xenanos o consideram um herói. Até fizeram uma estátua em sua honra, embora não sejam muito bons, esculpindo, porque se parece mais a um T-Rex que a Clay. Um tempo depois, Clay e os demais chegam ao castelo para ver ao rei Zeph. Clay, irritado,
Reclama quem foi. Gênio que fez essa estátua tão horrível. E o rei brinca dizendo que pensou que se via genial assim, e Takeru nota que se dão bem, mas interrompe, porque tem que entregar uma carta de recomendação de Gruz e basicamente pede permissão para que Takeru entre as minas. O rei diz que normalmente não haveria problema, mas faz uns meses as minas se encheram de demônios. Então se preocupa com sua segurança. Pergunta se mesmo assim quer entrar e Takeru confirma que sim. Então o rei lhes dá permissão a ele e a seus companheiros para investigar o que está acontecendo com os demônios. Clay o entende na hora, mas Takeru fica surpreso porque isso não estava em seus planos. Depois se dirigem à entrada da mina, onde a recepcionista da guilda local lhes abre o caminho. Conta o Brace. Takeru usa magia de luz para iluminar a área e nota que há muitos minerais, mas pede avançar mais profundo. Algo guia aceita, mas de repente detecta algo. Takeru usa sua habilidade e descobre que duas aranhas gigantes os estão atacando. Clay elimina uma de um golpe com sua lança, enquanto Takeru imobiliza a outra com magia, dando tempo a Brolita para acabar com ela. Continuam avançando e enquanto mais se adentram, mais forte se sente a energia mágica. Takeru começa a ver rastros de mineral Hildra, mas não quantidades suficientes. Então detecta algo mais profundo na parede e usa magia explosiva para revelá-lo uma enorme beta de um mineral ainda mais raro. Isso é Hildra, mas é até mais valioso. Então o guia fica impressionado. Mas bem naquele momento, Vi alerta de novo. Aul se aproxima. O guia empalidece ao perceber que é um demônio. Takeru pede a todos que se afastem, porque quer se encarregar dele sozinho, não porque odeia demônios, mas porque esse resulta ser um caranguejo gigante e já está pensando em comê-lo. Épida Vi apoio, mas o adverte que não use fogo nem raios para não arruinar a carne. Usa um grito sônico para desorientá-lo enquanto Takeru ataca com seu bastão. Mas esse caranguejo é muito mais resistente que os anteriores e o golpeia com força. Mesmo assim, Takeru não se rende. O caranguejo tenta esmagá-lo, mas consegue esquivar e Vi congela uma de suas patas. Takeru aproveita a oportunidade, cria agulhas de gelo e o congela por completo. Rolita fica impressionada por o fácil que foi, mas Clay está irritado e reclama por ter lutado sozinho. Takeru admite que se deixou levar e que não queria que usassem suas armas, porque conseguiriam arruinar a carne. Clay não consegue acreditar que realmente queira comer isso, mas lhe lembra que como seu guarda-costas, seu trabalho é protegê-lo e lutar a seu lado. Takeru entende o ponto, se desculpa e promete confiar mais nele. Clay aceita e diz que conseguiriam sacar o caranguejo se planejam comê-lo. Mais tarde, já com o caranguejo fora se colocam a minerar. Reuniram bastantes gemas, mas Takeru acredita que conseguem encontrar algo até melhor se continuam escavando. Ked está muito agradecido, já que não só eliminou o demônio, mas também descobriu uma nova beta de minerais. Depois, voltam ao castelo, onde informam ao rei. Ao ouvir tudo, fica impressionado e pede a Takeru que mostre o monstro como prova. Takeru duvida, mas no final tira o caranguejo. O rei fica surpreso por seu tamanho e decide recompensá-lo. Takeru pede algo inusual, ficar com o caranguejo como recompensa. O rei fica estranho, mas aceita. Ao sair, Takeru não conseguem parar de pensar em toda a comida que vão preparar. Além disso, o carapaço servirá como material para suas tesouras. Então, tudo saiu perfeito. Para melhorar ainda mais as coisas, no dia seguinte, o rei lhe presenteia a Brolita com um Pegaso branco, já que ouviu que estava procurando, embora realmente não tenha feito muito. Também mandou reparar a lança de Clay, quem fica muito satisfeito. Brolita diz que deve voltar para casa com o Pegaso, já que era o sonho de seu irmão. Agradece profundamente a Takeru por tudo, e embora ele diga que não é grande coisa, ela insiste em que algum dia lhe pagará o favor, custe o que custar. 2 tardes, Takeru e Clay voltam à guilda, onde Ariana o recebe. Fica feliz de vê-lo, mas fica surpresa ao ver Clay com ele. Então pergunta se formaram um time. Takeru tenta explicar que só coincidiram, mas Clay o interrompe e diz que sim, que agora são um time. Ariana fica tão emocionada que sai correndo para avisar ao mestre da guilda, antes que Takeru conseguir esclarecê-lo. Takeru reclama com Clay, mas ele diz que não tem nada de mal. Além disso, sabe que Takeru não é alguém comum e costuma se meter em problemas. Então quer vigiá-lo de perto. Embora não goste de ser obrigado, Takeru admite que não soa tão mal ter a Clay como companheiro. Então ambos se sentam a conversar e finalmente chegam ao acordo, formando o time chamado Dragon Azul Negro. Depois disso, Takeru vai à ferraria para entregar os materiais que conseguiu. E assim que o chefe vê todo o Hilderic puro, fica sem palavras. Takeru começa a se preocupar, pensando que talvez tenha feito algo errado, já que acreditou que trazer Hilderic puro seria melhor que o mineral normal. Pergunta se conseguem completar o projeto com esse material, e tanto Rebel quanto Gazus começam a chorar de emoção,
já que nunca imaginaram ter algo tão valioso em suas mãos. Takeru fica feliz de vê-los felizes, embora não esperasse uma reação tão intensa. Quando finalmente se acalmam, dizem que, embora estejam muito agradecidos, não têm dinheiro suficiente para pagar algo de esse valor. Mas Takeru diz que não se preocupem com o dinheiro, porque a única coisa que quer é um par de tesouras personalizadas que só ele consiga usar. Além disso, pede que usem esse Eldritch para criar a melhor espada possível e ganhar o concurso de ferraria. Um mês depois, Takeru está em uma taberna desfrutando uma cerveja quando Wade o interrompe. Diz que alguém importante está o procurando e lhe entrega uma carta. Clay revisa o selo e reconhece o escudo da casa, a Lucilvark. Wade explica que é do senhor feudal do território. A Takeru não agrada a ideia, porque soa problemático, e até começa a pensar em como evitar a reunião. Mas Wade o garante que o nobre não é uma má pessoa, então Takeru decide ler a carta. É um convite formal para que ele e Clay visite a mansão, onde receberão honras. Se surpreende de que também o inclua, mas Wade diz que provavelmente é porque ouviram que agora formam um time. Mesmo assim, Takeru suspeita que há algo mais atrás do convite. Clay acredita que na verdade querem ver a V, já que não é comum ver um dragão bebê, o qual preocupa a Takeru porque teme que tentem tirar dela. Wade o tranquiliza dizendo que o nobre não faria algo assim. Embora ainda tenha dúvidas, Takeru aceita e ambos se dirigem em carruagem em direção à mansão. No caminho, Takeru nota que as pessoas os observam e Clay explica que é normal, já que não qualquer um é convocado por um nobre. Além disso, se o senhor decide apoiá-lo, sua carreira como aventureiro consegue melhorar muito. Ao chegar, Takeru fica impressionado por o grande e elegante que é a mansão. Na entrada, o recebe Raymond, o mordomo, quem os guia ao interior. Dentro, Takeru vê uma fila de criadas perfeitamente alinhadas e fica surpreso por o organizado que está tudo. Enquanto avançam, um homem passa junto a eles e os ignora por completo, mas Takeru decide não dar importância. Ao pronto, uma menina desce, correndo as escadas, e exige que lhe entreguem a V porque a quer. Takeru responde com firmeza que não. A menina fica surpresa e começa que os dragões são criaturas nobres, e que ela é a única que merece ter um, como se estivesse repetindo algo aprendido. Takeru revisa seus dados e descobre que se chama Tiaris e é a filha do senhor. Mas não parece má pessoa, então se agacha e pergunta por que acredita que merece ficar com Vi. Tiari fica nervosa e explica que alguém chamado Bernard disse que os aventureiros são inferiores e que devem obedecer ordens. Isso explica sua atitude. Takeru entende que alguém encheu sua cabeça de ideias equivocadas, então explica que Vi é parte de sua família e que nunca a entregaria. Ao ouvir isso, Tiari compreende que pedir-lhe isso é como pedir que abandone sua própria família, algo que nunca faria. Então, Takeru pergunta, por que queria tanto um dragão? Ela responde que queria mostrá-lo à sua mãe, já que é um de seus maiores desejos, mas ao dizê-lo fica triste. Naquele momento, aparece um homem que resulta ser seu pai, o Sr. Belminen. Se apresenta já sentado tomando-te, se desculpa pelo comportamento de sua filha. Ouviu o rumor de que Takeru curou alguém gravemente doente, então espera que consiga ajudá-la. Takeru sabe que sua magia é muito poderosa, mas a última vez que fez algo assim, terminou provocando uma evolução em Clay, então se preocupa em repetir. O Minen acrescenta que Tiaris queria o dragão, porque em breve voltará à capital a estudar, e pensou que deixar uma criatura adorável com sua mãe conseguiria animá-lo. A história comove a todos, até a Clay B, então Takeru aceita ajudar, embora ainda tenha dúvidas sobre as consequências. Belminen, muito agradecido, os leva com sua esposa. Takeru usa sua habilidade para analisá-la e percebe que seu estado é pior do que imaginava. Tem múltiplas doenças graves, como cataratas, anemia e dano em órgãos. É quase um milagre que continue viva. Acredita que consegue curar a maioria, mas há uma condição estranha que não reconhece, o que lhe gera dúvidas. Mesmo assim, decide tentar e pergunta ao senhor se confia nele. Tanto ele como sua esposa aceitam. Clay pergunta se usará o mesmo método que antes, mas Takeru diz que não porque é muito agressivo para alguém nesse estado. Primeiro decide melhorar o ambiente. Como a sala está completamente escura para proteger os olhos de mulateria, começa por ali. Coloca sua mão sobre seu rosto e usa magia de cura com muito cuidado para não danificá-la. Quando termina, pede que abra os olhos lentamente, e ela descobre que consegue ver novamente. Takeru fica feliz, já que isso significa que já não precisa viver na escuridão. Então limpa a sala com magia e abre as janelas para que entre a luz. Mulateria fica cheia de alegria ao conseguir sentir o sol sem dor. Tudo graças a Takeru. Mas embora goste de curar o resto de suas doenças, ainda resta trabalho por fazer, mas agora não consegue continuar com a cura. Então pede a Belminen falar em privado. Ele aceita e já a sol, até que não explica que sua esposa sofre de algo chamado envenenamento
por Iber, causado por ingerir uma toxina. Belminen, no princípio, não o crê, pensando que sua esposa nunca faria algo assim por descuido. Mas depois, percebe a verdade. Alguém o esteve envenenando. Bom, não consegue acreditar que não o tenha notado antes. Desesperado, pergunta se conseguem fazer algo. Mas Takeru admite que não consegue curá-la, porque não entende como funciona esse veneno. Se pergunta se existe um antídoto. Mas Belminen diz que não. É um veneno antigo proibido cujo conhecimento se perdeu com o tempo, incluindo sua cura. No entanto, acredita que conseguiriam encontrar pistas nos registros antigos da família. Saca vários livros velhos da biblioteca e explica que contém anotações de antigos senhores. Mas há um problema: estão escritos em um idioma antigo que ninguém conseguiu decifrar em décadas. Por sorte, graças à sua habilidade, Takeru consegue entendê-los. Mesmo assim, ler tudo levaria demasiado tempo. Então se lhe ocorre usar sua habilidade de busca para localizar diretamente a informação sobre o veneno. Ao fazê-lo, um dos livros ressalta, o revisa e encontra um diário que menciona umas flores especiais perto de um lago. Reconhece o lugar e o localiza em um mapa, uma aldeia chamada. O Elminen percebe que está fora de seu território e que chegar ali levaria vários dias. Takeru decide sair na hora. Enquanto preparam tudo para a viagem, alguém observa desde a mansão com um olhar suspeito. Por sua parte, Takeru coloca cristais mágicos perto do castelo. Quando Belmine pergunta, ele explica que é uma medida de segurança, em caso de que alguém tente fazer mal à sua esposa, enquanto ele não está. Naquele momento, Chiari chega correndo para se desculpar por seu comportamento anterior. Takeru diz que o importante é que soube reconhecer seu erro e aconselha a pensar por si mesma antes de agir. Também adverte que alguém poderia tentar convencê-la de que ele é uma má pessoa e que, se isso acontecer, primeiro fale com seu pai antes de acreditar. Takeru e Clay partem, usando magia para acelerar aos cavalos. Após vários dias chegam a Shed, mas em lugar de uma aldeia próspera, encontram um lugar seco e devastado. Clay lembra que antes era um sítio cheio de vida, então algo claramente deu errado. Takeru teme que o lago tenha secado, mas ao chegar, veem que continua ali, embora a água se veja contaminada. Takeru analisa a situação e conclui que foi algo intencional. De repente, um grupo de aldeãos doentes o rodeia, exigindo saber o que fazem ali. Takeru mantém a calma e explica que são aventureiros. Clay mostra sua insígnia para prová-lo. Os aldeãos baixam a guarda, mas Takeru nota que um dos meninos desaba. Ao revê-lo, percebe que está demasiado fraco. Então pergunta se tem suficiente comida. A realidade é pior. Faz uns 10 meses a água do lago e do poço se contaminou, deixando-o sem suprimento. Então apareceu um comerciante chamado Engashi, quem ofereceu ajudá-los em troca de uma flor especial do lago. Embora fosse um segredo do povo, aceitaram por desespero. Em troca de uma flor ao mês, ele dava barris de água, mas não eram suficientes. Então estão morrendo de fome lentamente. Takeru entende na hora. Esse homem está atrás de tudo. Assinala que o lago foi contaminado de propósito e que é demasiada coincidência que o comerciante aparecesse bem depois. Além disso, alguém que quer essa flor venenosa claramente é suspeito. O chefe do povo fica devastado ao perceber que foram manipulados. Takeru, irritado, jura que não deixará que esse sujeito se saia com a sua. Provavelmente também está relacionado com o envenenamento da esposa do senhor, mas primeiro decide ajudar o povo. Pede a Bi que use magia espiritual, criando nuvens que trazem chuva para dar-lhes água limpa. Depois usa magia de limpeza para azear a todos e magia de reparação para reconstruir as casas. Finalmente, cozinha uma grande comida para todos. Os aldeãos estão profundamente agradecidos e as crianças, encariçadas com Takeru, o levam a um esconderijo onde guardam fruta. Takeru fica surpreso de ver tanta comida, mas explicam que é demasiada salgada para comê-la sem água. Takeru aprova. Enquanto isso, na mansão toca uma alarma. Chiaris corre na hora, já que sabe o que significa. Antes de ir, Takeru deixou uma barreira que detecta más intenções. Isso só consegue significar que alguém tenta fazer mal à sua mãe. Ao chegar, encontra Bernard diante da sala. Tudo encaixa, embora lhe custe acreditar. Pergunta diretamente se tenta matá-lo. Bernard nega, mas Chiaris aponta que a barreira não se ativa sem razão. Ele tenta manipulá-la dizendo que não confia em um aventureiro, mas ela não cai. Naquele momento chega Belminen, entende a situação e decide fazer um julgamento justo. Insiste em sua inocência, então o senhor lhe propõe uma prova. Beber a água que ia dar à sua esposa. Bernard entra em pânico, já que sabe que contém veneno, e sua reação o delata. Então, Belminen lhe lança água, e Bernard entra em crise pensando que foi envenenado. Mas Belminen o esclarece que já tinha trocado a água por uma normal. Não tem nada com o que se preocupar. Pelo menos não pelo veneno, porque agora enfrentará as consequências de seus crimes. Uma vez que Bernard é levado
Os criados procuram sua sala e encontram uma carta. Raymond a entrega a Belminem, quem fica impactado pelo que vê. Essa mesma noite, Engash aparece na aldeia para recolher outra flor. Iber, mas não encontra o chefe. Pergunta a um vizinho e diz que o chefe saiu para guiar os aventureiros que chegaram. Também descobriram que as flores Iber que lhe entregavam se usavam para criar veneno. Então não conseguem continuar vendendo-lhe. Engash entende que já não conseguirá enganá-los. Então decide queimar toda a aldeia e levar o que queira de imediato. Enquanto Bernard é levado à prisão, começa a sorrir, porque sabe que isso não terminou. No lago Taqueiro, analisa as flores e descobre que se diz que crescem das lágrimas de uma besta sagrada. O chefe explica que faz muito o Sr. Fauner foi uma besta sagrada que salvou a seus ancestrais de um demônio faz séculos, e que desde então as flores têm crescido ali. Taqueiro pergunta se é correto que as Thomises são tão importantes, mas o chefe lhe lembra que já salvou a aldeia. Então consegue levar quantas queira. Taqueiro agradece e arranca uma flor, mas bem quando acredita que a missão terminou, um aldeão chega correndo dizendo que algo terrível ocorreu. Todos voltam ao punho. Taqueiro não sabe quem o fez, mas primeiro deve parar o fogo. Pede a V que faça mais chuva, enquanto ele e Clay resgatam os aldeãos. Ninguém fica gravemente ferido, mas quando pergunta como aconteceu, um aldeão explica que Engashi chegou umas horas antes exigindo mais flores e ver. Quando disseram que já não conseguiriam dá-las porque era venenosa, explodiu. Taqueiro não consegue acreditar que Engashi seja tão cruel, mas ainda é pior. O chefe descobre que Gonzo está desaparecido. Uma anciã diz que viu a Engashi, arrastando para obrigá-lo a mostrar onde estão as flores. Taqueiro, furioso, decide usar sua habilidade de busca e localiza a Gonza e Engashi em um forte perto do lago. Taqueiro e Clay saem a cavalo em direção ali. O chefe diz que é demasiado perigoso, mas Taqueiro garante que não há problema porque tem uma aventureira com ele. Ao chegar ao forte, informam que Engashi e seus homens parecem estar celebrando. Clay não consegue acreditar que ataquem pessoas inocentes e depois celebre, e sua fúria o faz se transformar, mas Taqueiro diz que devem ser cuidadosos para não colocar em risco Gonza. Clay se desculpa. Então perguntam como entrar sem serem notados. Taqueiro pensa e cria um feitiço de invisibilidade que funciona perfeito. Procuram Gonza, mas não o encontram. Então Clay sugere procurar a Engashi. Quem seguro sabe onde está. Na sala onde estão os homens celebrando, comentam contentes de ter destruído a aldeia. Dizem que os aldeãos se mereceram isso por desafiar a Engashi, mas ainda não conseguiram que o menino delatasse onde estão as flores. Planejam obrigá-lo eventualmente porque é o último passo para aumentar o preço da flor e ganhar muito dinheiro. Explicam que quando Mulateria morra e saiba que nem os melhores curadores conseguiram salvá-la, o valor do veneno Iber se disparar. Taqueiro e Clay escutam tudo. Clay fica ainda mais furioso. Taqueiro diz que consegue entrar e golpear, mas sem matar. Clay aceita, quebra a porta e começa a atacar. Engashi, vendo que está em perigo, ordena liberar algo. Seu homem diz que é demasiado arriscado porque não conseguem controlá-lo, mas Engashi insiste. Taqueiro, invisível, se aproxima de Engashi e pergunta onde está o menino. Engashi, desesperado, responde sem hesitar que Gonza está no outro edifício. Taqueiro procura o edifício, mas há um guarda. Vilo resolve cabeçada e o manda contra a parede. Entrando, Taqueiro encontra Gonza em uma cela e o liberta. Ao sair, escutam um som e veem aos bandidos correndo de um monstro de tentáculo. Um bandido diz que é o demônio do lago e que deve sair. Clay ainda está em sua forma evoluída, então Taqueiro acredita que consegue resistir. Mas se o demônio é forte, poderia necessitar ajuda. Gonza não se quer separar, então Taqueiro decide levá-lo e cria uma barreira para protegê-lo. Chegam ao salão principal e encontram Clay enfrentando o demônio. Surpreendentemente, é apenas uma anêmona gigante. Taqueiro a escaneia e descobre que regenera seus tentáculos, que produzem veneno paralisante. O demônio foi chamado por Engashi, quem está no chão ferido. Engashi pede que o salvem. Taqueiro não quer ajudar alguém como ele, mas tampouco deixá-lo morrer antes de pagar. Quando a anêmona tenta acabar com Engashi, Taqueiro cria uma barreira que o salva, embora o impacto o deixe inconsciente. Taqueiro volta a ajudar a quem diz que não consegue acabar com ela porque seus tentáculos sempre voltam. Taqueiro então lança um feitiço de gelo que congela todos os tentáculos, mas ainda não é suficiente. Então diz que Clay deve destruir o cérebro da anêmona. Clay corre e golpeia o centro de sua cara com um soco forte. Dá muito dano, mas a anêmona se revolve e manda Taqueiro para fora do forte. Bem antes de cair ao lago contaminado, Taqueiro lança a Gonza em direção a V para que o salve, mas ele termina caindo à água. Embora tenha poderes, nadar em água contaminada é perigoso. Poderia ser seu fim, mas bem quando perde a consciência, um cavalo falador o tira. Se chama Halfalkenir. Taqueiro entende que é a besta sagrada e se desculpa.
Ela diz que não precisa se desculpar, porque ele acaba de purificar seu lago. Explica que faz muito o lugar tinha maná estagnado. Então, usou seu poder para criar as flores e ver com propriedades purificadoras. Mas quando seu poder se esgotou, se converteu em estátua. As flores conseguiriam protegê-lo, mas humanos malvados o contaminaram. Agora, graças a Tekeru, o lago está purificado e ela recuperou seu poder. Tekeru não sabe como purificou o lago, mas se ajudou a Halfalkenir. Está feliz. Ela o leva a um penhasco para se reunir com Clay e Gonza, quem ficam felizes de vê-lo saudável. Perguntam como sobreviveu e diz que o deus do lago o salvou, mas o olham como se estivesse louco, porque não vem ninguém. Halfalconir diz que está eternamente agradecida e que se precisa ajuda, ela estará ali. Depois desaparece. Tekeru volta à aldeia para devolver Gonza à sua família. Depois volta à mansão para curar a mulateria. Mas ir a cavalo seria muito lento, então usa um novo feitiço. Cria um círculo de pedras mágicas e ativa o feitiço de porta, transportando-os a todos na hora. Ao chegar, sintetiza o antídoto com a flor e ver. Mulateria o toma e o envenenamento se cura completamente. Ainda precisará tempo para se recuperar do resto, mas já está em caminho. Tiares está feliz. Tekeru volta à aldeia para ajudar com a reconstrução. Propõe ao chefe comprar todo o estoque de fruta lita para vendê-la como molho de soja em Belkain. Se funciona, a aldeia terá um produto especial e não serão pobres. O chefe aceita feliz. Tekeru está pronto para voltar, mas vê uma luz no céu e aparece Halfalkenir. Agora todos conseguem vê-lo. Ela diz que se ele fez cansado viver naquele lago e que Tekeru parece interessante, então o acompanhará em sua viagem. Se transforma em uma mulher hermosa e diz que consegue usá-la como montaria sempre que queira. Tekeru sente que tê-la perto será um problema. Mais tarde, Tekeru vai com o ferreiro com materiais e pergunta se são suficientes para as tesouras especiais. O ferreiro, que ainda lhe deve um favor pelo mineral que lhe levou, garante que lhe fará as tesouras perfeitas. Cabane está satisfeito. Depois disso, Tekeru sai da loja e lá fora o espera Pune, junto com Grid da guilda, quem diz que quer falar com ele. Todos vão à guilda e ali Grid informa que há um festival próximo com um concurso de recoleta e espera que Tekeru participe. A Tekeru lhe parece interessante, mas não lhe interessa a competição. Pergunta por que Grid veio especificamente avisá-lo e resulta que foi um pedido pessoal do senhor de Belkheim, Belminen. O concurso é sob o patrocínio de Belminen e este ano pediu à guilda que garantisse que Tekeru participasse. Por alguma razão, ao ser o senhor quem pede, Tekeru não consegue se recusar, então aceita com pouca vontade. Uns dias depois, começa o concurso. Todos os participantes se reúnem à fuera do local e esperam saber o que devem recolher. Dizem que este ano será algo especial. Em honra à recuperação miraculosa da esposa de Belminen, devem recolher lã da rara ovelha de 7 cores. Isso chama a atenção de Tekeru, porque nunca tinha ouvido dela. Não há limites de rank nem habilidade. Ainal, primeira que consiga a lã, não se permite trabalhar em time, porque é uma prova individual. Se precisa transporte, deve alugar cavalo ou levar um carruagem compartilhado. Pune se decepciona porque significa que Tekeru não consegue montar nela. Clay pergunta o que planeja fazer, já que poderia terminá-lo em 30 minutos com o feitiço de porta, mas Tekeru diz que não seria justo para os demais. O torneio começa. Tekeru pede a Vi que espere com os demais, e ao soar a corneta, sai correndo. Primeiro vai à biblioteca para procurar onde vivem as ovelhas arco-íris. Ao descobrir que estão nas montanhas Tokurvana, parte na hora. Chega rápido à base, mas as ovelhas estão na cúpula, então ainda falta caminho. É a primeira vez em muito tempo que está sozinho e percebe o quão solitário é sem Vi. Ao subir, encontra um grupo de ovelhas pastando. Seu escanear diz que são difíceis de atrapar, porque são rápidas. Se pergunta como atrapi-las, mas depois lembra que só quer a lã, não precisa atrapi-las. Faz barulho para chamá-las e pede-lhes emprestada um pouco de lã. As ovelhas não têm problema. Se reúnem e deixam que colha lã. Um tempo depois, já tem tudo necessário. Lhe surpreende o fácil que foi, então consegue voltar cedo. Ao voltar ao povo, todos ficam felizes de vê-lo. Após apresentar a lã, Tekeru é anunciado como vencedor, embora não tenha sido uma grande competição. Esse mesmo dia, o mestre da guilda o chama para falar sobre dar-lhe o título FB. Tekeru nunca ouviu disso. O mestre explica que lhe permite aceitar trabalhos do Rank B ao F, sem pagar a tarifa de aventureiro de Rank B. Tekeru fica feliz porque consegue subir de rank e continuar cobrando barato. Mas o mestre o avisa se os resultados superam muito o pedido. O pagamento se ajustará. Tekeru fica irritado ao pensar que paguem o que vale. O mestre diz que não consegue continuar inundando o mercado com objetos raros, a preços ridículos, e até seus amigos se sentem mal em pagar-lhe tarifas de Rank F
quando está muito acima. Takeru sempre tentou não destacar, nem causar problemas, mas não sabia que a gente pensava tão bem dele. Clay diz que não o pense demasiado, e Pony não entende porque insiste em parecer normal, quando tem poderes e bênçãos divinas. Ao escutá-lo assim, Takeru vê que não tem sentido fingir, então aceita a promoção. O mestre lhe entrega uma banda, e agora é oficialmente Rank FB. Bem então, Ariana entra com notícias terríveis. Um verme gigante foi visto na floresta e se dirige à cidade. Aventureiros normais não conseguirão com ele, então pede a Takeru e seu time se encarregarem. Todos aceitam. Vão à beira da floresta e o verme resulta muito maior do que esperado. Seria problemático se é hostil, mas antes de lutar, escutam uma voz familiar acima do monstro. Para sua surpresa, é Brolita montando o verme. Fica muito feliz de ver a Takeru, já que procurou por todas partes, mas está suja outra vez. Takeru, sem pensar, lhe lança magia de limpeza antes que se aproxime. Já limpa. Takeru pergunta o que faz ali com esse monstro. Brolita diz que quer pagar-lhe o favor. Lembra que Takeru disse querer um cavalo? Então lhe trouxe Akerazes. Takeru agradece, mas não quer nada com esse nojento verme e lhe lança a limpeza de novo. Depois diz que não precisa gozando porque já tem a Puni, que é o melhor cavalo. Brolita se confunde porque Puni diz ser cavalo. Mas Takeru diz que é uma história longa e contarão ao voltar. Vão a uma taberna e entre bebidas, Takeru conta todo o seu time com Clay. A missão para curar a mulateria e como Puni se juntou após salvar uma aldeia. Brolita encontra tudo fascinante e pergunta se consegue se juntar ao time. Takeru aceita feliz, já que pensava pedir isso. Brolita fica contente porque treinou duro para ficar forte. Mostra uma banda dourada como prova de que alcançou um posto e diz que trabalhou muito para chegar ali. Depois pede um favor, ajudar a encontrar a irmã. Takeru fica surpreso porque não esperava algo tão importante. A irmã de Brolita, Ludikara, fugiu de casa depois de ser escolhida para dar à luz a próxima geração de líderes. Deveria se casar com um homem do clã elfo e ter um herdeiro, um dever tradicional, mas abandonou a tribo. É muito para processar. Mas Brolita explica que Ludikara não gostava do homem com quem deveria casar, então colocou uma condição especial. Só se casaria se lhe apresentassem um Pegaso branco. Brolita saía procurando, mas quando retornou à tribo, e é assim, Takeru diz que ajudarão no que puderem e todos concordam. Depois de comer, partem de imediato para a tribo Elfar. Ninguém havia ido antes, então não sabem como chegar. Mas Brolita explica que há um caminho especial dentro da floresta. Não consegue dar detalhes a estrangeiros, mas basicamente é magia espacial. Takeru se interessa porque pergunta se é similar ao feitiço de porta que Kyo. Zulute os guia pela floresta. Perto de um tronco velho, Brolita faz uma pequena reza e um vórtice se abre. Diz que apenas devem colocar as mãos no vórtice, com os olhos fechados, e serão transportados automaticamente. Mas quando demonstra, Takeru se sente nervoso, porque parece aterrorizador. Os demais não têm problema e passam sem hesitar. Takeru também o faz. Ao chegar do outro lado, se pergunta onde estão os demais porque não os vê. Nessou Clay diz que se abaixe porque estão sob ataque. Um momento depois, várias flechas caem sobre o grupo. Takeru usa um escudo para proteger os amigos, mas não entende por que os atacam. Brolita nota que as flechas têm pontas que coincidem com as do povo dela. Depois soldados elfos o cercam e não parecem felizes em vê-la. Os elfos acusam Brolita de quebrar tradições sagradas por levar estrangeiros para casa. Embora tente explicar, os elfos não a escutam e os chamam de criaturas asquerosas. Sai do portal, se transforma e exige que digam quem ela é para chamar uma deusa como ela. Os elfos não sabiam que havia uma deusa com Brolita, mas quando perceberam, já era muito tarde. Pony os atacou com um raio. Os elfos se ajoelham e pedem perdão. Uni não quer castigá-los mais, mas se surpreende que os elfos tenham caído tanto para não reconhecer o poder dela. Takeru tenta suavizar as coisas, mas Locker fica irritado porque um ano se meta. Togo vê a banda do Grêmio de Takeru, e ao perceber que é um aventureiro de alto nível, muda totalmente de atitude, e diz que os levará ao povo. Enquanto caminham, Pony diz que sente algo muito ruim na floresta, e que devem tomar cuidado. Takeru sente que tem relação com Brolita. Ao chegar à entrada da aldeia, Takeru entende o que Pony disse. O ar perto da árvore está cheio de impurezas de maná, que dificultam respirar. Sokar diz que antes devem se purificar no lago, mas Takeru diz que consegue purificá-lo. Lokar não entende, mas deixa fazer. Takeru lança o feitiço de limpeza e os elfos se surpreendem como as impurezas desaparecem. Lokar pergunta o que aconteceu, mas Brolita diz que Takeru sempre faz coisas incríveis e que se acostumarão. Começam a subir a árvore. Brolita explica que a grande árvore, Gawain, é o símbolo de todos os elfos, e apenas altos elfos ou pessoa especial
podem chegar ao topo. Anos. Todos acham interessante, mas Clay percebe que se Brolita consegue subir, então também é um alto elfo. Brolita admite que Clay tem razão e se desculpa por não ter dito antes. Takeru não entende por que ser alto elfo é tão importante. Os demais explicam que os altos elfos lideram a nação elfa e não podem sair do povo por nenhuma razão. Takeru ainda não entende o problema, porque mesmo que Brolita seja alto elfo, deve ter tido razões para quebrar as regras. Brolita revisa a situação com a irmã e acredita que foi boa razão, mas ainda sente culpa. Takeru diz que seguir tradições parece correto, mas fazê-lo demais e ficar preso pode tornar a vida miserável. Se não está prejudicando ninguém, deveria poder fazer o que quer. Brolita fica triste porque todos são compreensivos quando esperava que a condenassem. Se acalma e diz que o palácio está perto. Ao chegar ao palácio, Brolita é recebida por Amber, que diz querer falar com o irmão mais velho. Amber aceita organizar. Quando o irmão chega, Brolita corre para abraçá-lo. Mas Orquesto se afasta não porque não quer abraçá-la, mas porque Brolita perde controle da força, quando fica emocionada e poderia machucá-lo. Orquesto cumprimenta a todos e diz que ouviu como Lockhart tratou Takeru. Então se desculpa sinceramente. Takeru diz que não é grande coisa, mas quando Orquesto oferece apertar a mão, Takeru compara com uma criança pequena. Orquesto vê a expressão e sabe que Takeru se pergunta por que o chefe dos altos elfos é tão pequeno. Takeru tenta negar, mas Orquesto sabe que é inevitável e explica que embora o povo se vanglorie do título alto elfo, não são tão grandes quanto parece. A altura de 4 pés é um exemplo triste das limitações dos altos elfos. Brolita diz que não gosta quando Orquesto se menospreza, mas ele diz que não há como negar que tem sangue fraco. Mesmo assim, Brolita diz que quer salvar o povo da maldição, porque não quer que a raça desapareça. Orquesto entende, mas pede que se acalme, porque há convidados. Se desculpa pelo comportamento do irmão. Takeru diz que não importa, mas depois nota que Orquesto chamou Brolita de irmão, coisa que nunca havia escutado. Brolita explica que tecnicamente é mulher, mas também é homem, o que é bem raro. Takeru pergunta por que os demais o aceitam como normal. Clyde diz que embora seja raro, acontece de vez em quando, então é perfeitamente normal, porque isso diz que não tem muito a oferecer, mas Takeru e os demais podem ficar. Porque isso o surpreende de conseguir sentir. Explica que a densidade de maná começou a aumentar do nada há 6 meses. Takeru sente que pode ter relação porque chegou a este mundo 6 meses atrás. Se sente um pouco culpado e pede permissão para tentar algo. Sai à beira da árvore e condensa poder mágico, criando uma pedra mágica gigante. Os guardas de Orquesto ficam nervosos, porque não sabem o que a pedra fará. Quando Takeru pede a Orquesto que a toque e diga começar, todos tentam detê-lo, mas é muito tarde. A pedra se ativa, se eleva e em segundos todos notam que o maná circundante enfraquece. Porque isso não consegue acreditar que Takeru resolveu a crise tão facilmente e pensa que deve ser esse sangue diferente da profecia. Takeru não entende por que todos se ajoelham. Mas Orquesto pede um momento para mostrar algo. O leva a uma tábua de pedra na base da árvore com palavras antigas, transmitidas entre os altos elfos. Takeru lê e descobre que menciona que o sangue sagrado está desvanecendo. Morte e destruição seguirão em breve. E depois um novo sangue chegará para restaurar tudo. Porque isso fica impressionado, porque Takeru conseguiu ler a profecia num relance, embora para os elfos tenha levado décadas decifrar o estranho idioma. Por como está escrita, definitivamente, parece prever a extinção dos altos elfos, e a pessoa de sangue diferente, mencionada geralmente, é Takeru. Está seguro de que fazer exatamente para salvar os elfos, já que por enquanto só sabe como reduzir o maná ambiental. Aquela noite, Takeru e os demais tomam banho em águas termais. Takeru continua curioso sobre a profecia, mas primeiro precisam encontrar a irmã de Brolita. Assim a profecia terá que esperar. Assim o interessa saber mais sobre a maldição que a Orquesto mencionou, então pergunta a Brolita. Brolita está duvidosa. Nesse momento, Amber aparece e diz que ela sim consegue explicar. Que informa Takeru que a maldição é uma aflição misteriosa que se espalha entre os altos elfos e causa anomálias no desenvolvimento dos corpos. Nos últimos 50 anos, os sintomas pioraram dramaticamente, causando que cada bebê recém-nascido morra pouco depois de nascer. Ainda não sabem por que tudo isso acontece. Amber está particularmente triste porque é uma das mães que perdeu o filho pela maldição. Orquesto leva Takeru para ver a rainha, que quer agradecê-lo por eliminar o maná denso que afetava o povo. Takeru diz que fica feliz em ter ajudado, mas tem algumas perguntas. A rainha aceita escutá-lo. Pergunta se quando o maná começou há 6 meses, houve um terremoto violento antes. A rainha confirma. Então Takeru assume que é similar ao outro incidente
e que isso deve ter enlouquecido a população de monstros locais. Se oferece para cuidar, mas antes de ir, tem uma última pergunta sobre a maldição. Depois de se reunir com a rainha, Takeru conversa com os amigos porque acredita ter descoberto a verdade por trás da maldição. Examinou várias pessoas que afirmavam estar afetadas e descobriu que todas tinham anomalias hereditárias. Clay e Broleita se surpreendem e perguntam por que isso aconteceria. Para confirmar a hipótese, Takeru pergunta a Broleita com quem Amber teve o bebê. Broleita responde que Amber se casou com o gêmeo dela. E acho que todos vemos o problema. Os altos elfos não estão amaldiçoados. Simplesmente têm problemas de endogamia. Explica que conseguem resolver tendo filhos com pessoas que não estão na árvore familiar. Broleita começa a chorar, porque significa que nenhuma criança precisará sofrer morte ou anomalia, ponto. Mas Takeru aponta que os altos elfos se orgulham da pureza da linhagem. Então pode ser difícil convencê-los a mudar a tradição. Broleita assegura que consegue convencer a rainha e Orquesto de mudar. Mas embora a rainha a apoie, convencer o resto não será fácil. Então, tem uma ideia. Como Puni é uma deusa respeitada, pede que emita uma ordem divina para que os altos elfos escutem. Mas Puni diz que não quer fazer, porque não se importa se os elfos se extinguem. Afinal, não é a deusa dos elfos e não tem jurisdição aqui. Pode ser, mas Takeru diz que são todos amigos e que, quando um amigo está em problemas, é natural sair do caminho para ajudar. Puni normalmente não se meteria, mas como Takeru insiste tanto, aceita ajudar e diz que a única forma de obter cumprimento é que a deusa emita a ordem. Assim, precisam procurar por Iblania. Como Toharei, em nome de Takeru, diz que melhor se prepare para oferecer compensação adequada. A princípio preocupa que possa pedir algo irrazoável, mas para alívio tudo que Puni quer é uma comida de batatas com manteiga. Puni e Vi saem procurando Liblania, mas depois de voar pela floresta, uma hora não há rastro dela. Broleita começa a se preocupar que Liblania esteja se escondendo. É possível, mas Takeru sugere recolher mais informações antes de conclusões. Perguntam se há um grêmio de aventureiros perto. Broleita confirma que o grêmio de Amos fica perto, e é um dos mais reputados do continente. Chegam à entrada do grêmio de Amos. Clay explica que tem o posto médio de aventureiro mais alto, mas tem tão pouco contato com o mundo exterior, que é como um grêmio fantasma. Entram e são recebidos por Zara, uma elfa de cabelo rosa. É a mestra do grêmio e ouviu tudo sobre Takeru e o time. Então fica feliz em conhecê-los, mas parece particularmente emocionada em ver Broleita. Takeru nota que algo passa, mas prefere não abordar. Vai ver o que Clay faz. Clay apenas quis revisar o quadro para ver se há missões para investigar os eventos estranhos recentes, mas tudo parece missões normais de coleta. Embora se surpreenda com os cogumelos de orelhas de gato, nunca havia escutado falar deles. Sarah diz que os cogumelos têm bom gosto crus, mas com todas as partículas densas de maná, ninguém conseguiu coletá-los. Clay pensa que seria bom investigar, e Broleita se oferece para guiar porque foi muitas vezes ao oco, onde crescem. Sarah agradece e pergunta se está bem que viajem com tão pouco equipamento, já que leva 3 dias chegar ao oco pequenino. Mas dizem que não é problema, porque tem seu jeito de viajar. Um tempo depois, o grupo vai montado nas costas de Puni para o Hollow. Broleita diz que fica ao leste, então deveriam chegar em qualquer momento. Logo Takeru vê um lago grande no horizonte. Deve ser o Hollow, mas Puni avisa que a densidade de maná aumenta conforme se aproximam. Não consegue se arriscar que os demais sofram efeitos, então lhes dá poções que preparou. Chegam à entrada do Hollow e Broleita se surpreende ao ver um grupo de monstros desmaiados no chão. Se preocupa então, corre revisar, mas alguns passos depois começa a tossir e cai de joelhos. Clay corre vê-la, mas a mesma coisa acontece com ele. Takeru percebe que é pelas partículas densas de maná, então imediatamente lança Clay para limpar a área. Graças à ação rápida, Clay e Broleita conseguem respirar novamente, mas Puni avisa que não passará muito antes que o maná denso volte. Diz que ativem os objetos mágicos que deu. Isso forma uma barreira protetora ao redor dos corpos, para que estejam seguros se o maná voltar. Os monstros provavelmente morreram por exposição ao maná. Takeru tem resistência, então ficará bem. Mas com densidade de maná assim, até Puni seria afetada. Pedem que esperem um momento para criar outro objeto mágico para ela, mas Puni diz que não é necessário, porque de repente encolhe ao tamanho de uma boneca. Diz que enquanto estiver nessa forma, é suficientemente pequena para caber dentro do alcance da barreira, então se ficar no ombro de alguém o tempo todo, ficará bem. Na escuridão, encontra uma criatura estranha, parecida com uma barata, mas ao se aproximar cospe ácido, pula para evitar ser atingida. As baratas aqui são perigosas e há muitas. O time é suficientemente forte para lidar com a maioria,
mas continuam chegando. Clay sugere se retirar de imediato porque são demais. Takeru conseguiria eliminar todas num golpe, mas se preocupa em atingir amigos. Tem a abertura perto. Ela diz que há uma à frente. Takeru diz que todos vão ali e se apressam. Ao chegar, Takeru pede que se agrupem ao redor, já que estão seguros, ativa a barreira e a expande para preencher a sala toda, esmagando as baratas no processo. Com isso resolvido, sentam para comer uma refeição quente na caverna, embora não diria que foi boa ideia, porque aquele lugar provavelmente cheira a baratas. Mesmo assim, Brolita fica feliz em ter uma refeição quente até em lugares assim. E é tudo graças a Takeru, mas ele diz que não há necessidade de agradecer. Não é grande coisa, Takeru pergunta quanto falta. Broleta explica que estão no meio do caminho para o ponto mais profundo do Hollow. Clay pergunta se ali está o altar dedicado a Liblania, mas ela diz que não exatamente. O design do altar é diferente dos dedicados a Liblania, e ninguém do povo sabe para que é, então todos ignoram. Como até os elfos não sabem para que é, Takeru percebe que deve haver algo acontecendo. Se o altar não é usado para adorar Liblania, então é possível que esteja ali para manter algo selado. Depois do almoço, continuam para o fundo da caverna, mas Takeru e Clay acham estranho que tudo esteja tão silencioso.